Vamos lá para a segunda questão. Também é uma questão do Enem, no ano de 2013, certo? São 2 textos, né, bem parecidos, no mesmo assunto, certo? E eu já sei que, como são 2 textos, eu preciso compará-los. Então, se eu preciso compará-los, eu vou ter que ler, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro texto. Ai, que saudade dos meus alunos para lerem os textos. Gente, tô morrendo de saudade de vocês, viu? Vamos lá. Primeiro texto. Ela acorda tarde, depois de ter ido ao teatro e à dança. Ela lê romances, além de desperdiçar o tempo a olhar para a rua da sua janela ou da sua varanda. Passa horas no toucador a arrumar o seu complicado penteado. Um número igual de horas praticando piano e mais outras na sua aula de francês ou de dança. Certo? Texto 2. As janelas e portas gradeadas com treliças não eram cadeias confessas, positivas, mas eram pelo aspecto e pelo seu destino. Grandes gaiolas, onde os pais e maridos zelavam, sonegadas à sociedade, às filhas e às esposas. Certo? Eu já sei que está falando o quê? Sobre o papel social da mulher na sociedade, em contextos divergentes, em contextos diferentes, mas está falando desse papel, tá certo? Então, nós vamos pensar a partir da questão de gênero, né? E existem vários assuntos trazendo a questão de gênero que caem no Enem, certo? Desde os movimentos sociais com a bandeira feminista, né? Com a bandeira de igualdade de gênero, certo? Também com as questões das relações patriarcais, né? Como é que a nossa sociedade ela se desenvolveu? Ela se desenvolveu em cima de todo um arcabouço, de toda uma estrutura patriarcal, certo? E aí a gente vai ver o processo de colonização do nosso país, né? A questão da casa grande, os grandes engenhos, né? E aqui a gente vê que esses 2 textos eles trazem um pouco dessa ideia dessa mulher nessa sociedade patriarcal, certo? Da construção desse papel social, o que é que ficava para as mulheres, certo? Então vamos ver aqui os itens, tá bom? Vamos ver o enunciado e os itens. O enunciado. A representação social do feminino comum aos 2 textos é... O que é que a gente encontra de comum nesses 2 textos? Certo? Essa sociedade patriarcal, né? Que era o papel, qual era a forma como a mulher ela ia se comportar nessa sociedade, né? Era um papel de submissão. Era um papel onde a mulher ela tinha acesso à vida privada, dentro de casa, as relações que acontecem dentro de casa, né? Permeada a sociedade, perpassa por estar em casa, né? Por cuidar da família, cuidar da casa, né? Fazer atividades que eram ligadas ao que poderia ser considerado como frágil, né? A questão pública, né? O ir e vir, o conviver, isso ficava para os homens, certo? Né? As mulheres elas não trabalhavam, elas ficavam em casa. Os homens não, eles faziam toda a questão do trabalho, a questão dos vínculos, né? Quem é que hoje ainda, em pleno século XXI, não vê, por exemplo, o homem em casa, descansando, sentado, e a esposa cuidando das atividades do lar, certo? Né? Muitos casos aí que o esposo pode sair com os amigos e jogar o futebol, depois fazer o seu happy hour, né? Depois do trabalho, e a mulher em casa com as responsabilidades, né? Do lar, da vida privada. Ah, professora Paula, mas olha que interessante, as mulheres hoje elas trabalham. Trabalham sim, né? E desenvolvem a função paralela. Porque para a nossa sociedade que ainda tem uma base patriarcal muito grande, né, fica como se ela tivesse as obrigações, e o homem não, a questão do descanso, certo? Então vai falar dessa submissão, né? Qual é o comportamento da mulher? A submissão. Vamos ler os itens para a gente entender. O item A submissão de gênero, apoiado pela concepção patriarcal de família. Pronto, já expliquei, né? Nós sabemos que isso é uma realidade, inclusive a gente pode pensar da onde é que vem essa construção, né, desse papel social. Como é que a gente melhora ele hoje, né? Existem lutas e mais lutas para que as mulheres possam ter os mesmos direitos sociais, os mesmos direitos políticos, né?
porque até hoje ainda nós temos muita discriminação e muito preconceito.